como estão? Saudades de todos. Nas últimas semanas a gente começou a trabalhar a Revolução Industrial e nós vamos dar continuidade hoje falando sobre a luta dos trabalhadores, as suas conquistas trabalhistas, e quais as ideias que surgem, que são contrárias ao capitalismo, Lembrando que o capitalismo é um sistema econômico, em que o capital, o dinheiro, conta-se como o mais importante, o mais relevante aí. E o que acontece? É uma substituição que houve, do feudalismo foi para o mercantilismo, e com o desenvolvimento, inclusive da Revolução Industrial, a acumulação de capital, de dinheiro. Muitas pessoas começaram a enriquecer por terem dinheiro, nem sempre tinham os meios de produção, como os burgueses, aí logo no início da Revolução Industrial. Aqui eu trouxe duas gravuras para vocês, para mostrar a desigualdade social que aconteceu na Inglaterra, não só lá, como em vários outros países que desenvolveram a industrialização. O que acontece? Esses burgueses que surgiram através do comércio, eles enriqueceram de tal maneira, como a gente vê ali a primeira gravura, uma família burguesa, Essa primeira aqui que vocês veem, que tem as mulheres sentadas, o luxo, as porcelanas, os chás da tarde, Era uma outra forma de vida, enquanto a maior parte da população, que era o proletariado, que só tinha sua força de trabalho para vender, eles tinham uma superpopulação, por isso que vem o nome proletariado, de prole, Então são os burgueses que têm os donos das fábricas, das empresas, que vão contratar os empregados. Os empregados vão ser chamados de proletariado por causa da prole, A quantidade de filhos. E vejam aí a gravura, era uma sujeira nas ruas, Então, aqui no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, também foi assim até o início do século, quando vai ter a revolta da vacina e outras que a gente vai ver o ano que vem. Mas o que a gente percebe é o quê? Há uma miséria, As pessoas se sujeitavam a salários para comer pão e água, mal conseguiam uma carne ou alguma outra coisa que fosse mais cara. E o que eles ganhavam era muito pouco, Uma exploração. Lembrando que nas aulas passadas a gente comentou que houve um êxodo, As pessoas saíram do campo por causa do fim do feudalismo. Eles pegaram as terras para virarem pasto, e essas pessoas foram expulsas das suas casas, Então, elas acabaram indo para a cidade e começaram a construir as cidades em volta das indústrias, das fábricas na Inglaterra. Mas o que acontece? Os trabalhadores, como eles trabalhavam até quase 18 horas diárias, de 14 a 18 horas diárias, crianças trabalhavam, eles começaram a reivindicar através de greves, manifestações. A gente viu, eu passei um textinho semana passada para vocês sobre o ludismo e cartismo, que muitos deles se revoltaram como lude e começaram a quebrar máquinas. Eles acreditavam que a máquina era responsável porque obrigava eles a terem um ritmo acelerado de trabalho, Então, assim, quando eles começam a se organizar, primeira coisa que eles conseguem é o direito à greve, Então, em 1825, lá na Inglaterra, eles vão poder agora se manifestar. O direito à greve, a maioria das vezes, era pela redução da jornada de trabalho, que eles queriam trabalhar menos, 16 horas, eles não tinham tempo nem de descansar, e um aumento salarial. Em 1833, também proibiram o trabalho para menores de 9 anos de idade. Então, quer dizer que crianças com 5, 6 anos já iam para a fábrica na Inglaterra nesse período. Na França, ainda demorou quase até 1841, mais alguns anos aí, para proibir. E aí proibiram a partir de 8 anos. Então, quer dizer que com 9 anos a criança já podia ir para a fábrica. Em 1847, lá na Inglaterra, eles vão limitar o trabalho da mulher e da criança para, no máximo, 10 horas diárias, gente. 10 horas eles trabalhavam, mulheres e crianças. Hoje a gente costuma-se trabalhar 8 horas diárias, Isso, mulheres e crianças. Os homens continuavam trabalhando mais. Na Inglaterra, a limitação depois, em 1850, de 10 horas para todo mundo, inclusive os homens que trabalhavam mais, Só em 1871 que vai surgir as primeiras associações, institutos, os sindicatos, para
organizarem esses trabalhadores lá na Inglaterra. Em 83, a Alemanha vai criar o seguro de doenças, porque lembra que eu comentei com vocês nas últimas aulas que a pessoa que não trabalhava, ela não recebia. Então, vamos supor, eu sofri um acidente, perdi um dedo, ou se não, eu tive câncer e não posso trabalhar, você não recebe. Ó, em 84, ainda na Alemanha e aí já na França, vai ter a criação do seguro de acidente de trabalho, que é, por exemplo, perder a mão numa máquina. Então, você vai receber uma ajuda do governo, né? Na França, o sindicato só vai ser reconhecido em 1884. Então, vejam que há variação de um país para outro, né? A questão de legalizar. E aí, em 89, começa a ideia de criação do seguro velhice, que seria a nossa aposentadoria, né? E da invalidez na Alemanha. Você veja que a Alemanha, nesse ponto, ela está mais avançada que os outros países, né? Em 1898, também vai surgir uma legislação, leis que vão regulamentar quando acontece um acidente de trabalho. Então, vamos supor, a pessoa caiu, quebrou uma perna, né? Como que vai regularizar? A França e a Alemanha, elas começam a criar leis para isso, né? Então, isso daí a gente está falando aí do século XIX, é muito importante ter bem claro. O Brasil, essas reivindicações para essa questão de qualidade só vai vir no século XX, tá? Então, por volta de 1917, 1903, que eles vão começar as primeiras greves. E a gente só vai trabalhar com isso no próximo ano, tá? No nono ano. Então, nós vimos o quê? Como os trabalhadores ainda tinham poucos direitos, eles acabam se revoltando contra esse sistema capitalista, que quem tem o dinheiro, o capital, gera cada vez mais dinheiro, né? Através do investimento, bolsa de valores, empréstimos, o banco, né? E aí vão surgir umas novas ideias, com filósofos, sociólogos, né? Economistas. A primeira corrente que surge aí por volta do século XVIII, XIX, é o socialismo utópico, né? São pensadores que vão contra o capitalismo, que propõem uma nova forma de governo, né? Na tentativa que o ser humano seja mais valorizado. E aí nós temos essas três gravuras aqui, o Saint-Simon, olha, aqui eu tô grifando para vocês, Robert Owen e o Charles Fourier. Eles são alguns dos precursores. Quando eu falo precursores, são alguns dos que pensaram essa corrente inicialmente, tá? Então, eles são os primeiros a pensar nesse socialismo utópico. E aí, o que seria esse socialismo utópico aí importante, né? Vou até marcar aqui de vermelho para vocês, ó. O que eles vão defender, então? Eles vão defender a construção, ó, de uma sociedade livre de desigualdade social. Que todo mundo sabe que desigualdade social é essa diferença que existe entre o burguês e o proletariado que a gente viu lá naquele primeiro slide, né? Então, quem tem as fábricas, os meios de produção, ele acaba explorando o trabalhador, o empregado, né? Então, o patrão, nesse caso, ele quer gerar lucro. E como ele gera o lucro, né? Explorando alguém. Então, o que acontece? Apesar de eles fazerem toda uma crítica, tá, a essa desigualdade social, eles não apresentaram soluções concretas, tá vendo aqui que eu tô grifando, para alcançar esse objetivo. Por isso que ficou socialismo utópico. O que é utopia, gente? Algo que não é concreto, que você não consegue realizar. Você sonha, idealiza, mas não consegue realizar. Então, o que acontece? Esses pensadores, eles acabaram fracassando, porque eles criticavam a desigualdade social, que isso é algo positivo, né? Se a gente para pensar, ó, até marquei aqui, ó, são teorias que elas refletiam um repúdio, né, à situação de desigualdade social. Né? Então, assim, é um absurdo o que a gente está vivendo, né? E isso daqui foi gerado pelo quê? Pela industrialização. As pessoas tiveram que sair do campo para trabalhar nas empresas. E eles querem o quê? Uma alternativa ao sistema capitalista. E isso é importante. Então, como que a gente vai fazer essa alternativa a esse sistema capitalista? Isso eles não conseguiram propor. E aí vão surgir novas ideias, né? Um outro socialismo que surge, que propõe uma solução, é o socialismo marxista. Tá vendo aqui, ó, marxista. Gravem que esse nome surgiu desse homem aqui, ó, Karl Marx. Essa primeira foto aqui é do Karl Marx. O segundo é o Engels. Eles escreviam juntos, né? E quando a gente fala marxismo, vem desse pensador chamado Karl Marx. Ele escreveu uma obra muito importante chamada O Capital, que ele explica todo o funcionamento da economia da época. E um outro livro importante chamado Manifesto, tem a ideologia alemã,
e Manifesto Comunista, né? Que foi um encontro que eles fizeram. Então, o que acontece? No fundo, para o Marx, o socialismo, que ele também era socialista, criticava a desigualdade social. Só que ele propõe o comunismo como a solução dessa transformação, né? Então, ele fala o quê? Que a sociedade, gente, aí eu vou grifando aqui para vocês acompanharem, ó, a sociedade precisa passar por etapas até obter condições necessárias para o comunismo. Você vê que a gente escuta muito essa palavra, né? As pessoas hoje em dia falam, ah, fulano é comunista, mas a maioria nunca soube nem estudou o que é comunismo de verdade. Por isso que é importante a gente conhecer antes da gente falar as coisas, né? Então, assim, no nono ano vocês vão estudar sobre fascismo também. É importante a gente conhecer esses conceitos antes de usar. Então, ó, assim, então o que ele fala? A sociedade capitalista precisaria se desenvolver, ó, a tal ponto que pudesse permitir, ó, ao proletariado o controle dos meios de produção em uma sociedade socialista. Então, o que acontece? A sociedade capitalista tem que chegar ao auge e o povo tem que conseguir ter esses meios de produção para eles, né? Só depois que o capitalismo chegar ao auge e as pessoas conseguirem, de fato, os meios de produção, que seriam os meios de produção? As indústrias, as fábricas, né? Quando o capitalismo chegar a esse auge, que passar por essas duas etapas, aí sim que teria condições necessárias para o comunismo. Então, antes disso, não seria possível. E como que vai chegar a isso, né? O Marx vai explicar. Então, o que ele fala? Que a história do ser humano, gente, ela é cheia de aspectos materiais. O que é aspecto material? É relação de produção. Pensa no seu pai, na sua mãe, ou na tua casa, quem trabalha, vovó. Então, quando ele sai para trabalhar, seja como caseiro, seja numa fábrica, seja de empregado doméstico, o emprego que ele tiver, ele está vendendo a força de trabalho que ele tem. Então, vamos supor, a empregada doméstica, ela vai lá limpar a casa de alguém. Ela vai vender a força de trabalho, ela se cansa ali trabalhando, é o esforço físico dela. A pessoa, ela tem o meio de produção, ela tem o dinheiro e tem a casa para ela limpar, né? Então, as relações econômicas que vão permear toda a sociedade, né? Então, essa base econômica, ela que vai determinar também aspectos políticos, culturais, religiosos de uma sociedade. Por quê? Porque esse vínculo entre o patrão e o empregado. Entenderam? Então, a sociedade é marcada por uma dialética. O que é uma dialética, né? Eu tenho o burguês, que é o dono da casa, que vai pagar, e eu tenho o proletariado, que é a empregada, né? Existe o que? Um conflito de interesses, né? Então, quanto menos ela puder pagar a patroa, ela vai querer pagar menos. E a empregada, ela acaba sendo explorada, apesar de querer ganhar mais. Então, o que acontece? É sempre um conflito entre o patrão, o empregado, entre a burguesia e o proletariado. E aqui a gente vai usar o termo, ó, dialética, diálogo, contrapor ideias, né? Então, eu tenho uma tese, uma teoria contrária a essa tese para ter uma superação dessa tese, né? É tese, antítese e síntese. Só que o que é importante a gente ter bem claro? Então, a relação humana está ligada aos meios de produção. Então, eu sou caseiro, tenho o dono do sítio, ou da chácara, ou da fazenda, e eu trabalho para ele, né? O que acontece? Como eu não tenho posse, eu não tenho uma fazenda, eu não tenho uma casa grande, eu não tenho indústria, eu vendo meu trabalho. E essa engrenagem funciona dessa maneira. Tem pessoas que elas não podem ter para que outros tenham e possam explorar. Então, aqui, olha, a burguesia, olha aqui, ó, explora o máximo possível a mão de obra para obter lucro. E isso a gente chama de mais-valia. Então, o que é a mais-valia para Marx? A mais-valia seria essa exploração do trabalhador para eu gerar lucro. Então, vamos supor, eu sempre brinco assim, se eu tenho uma loja e aí eu mando uma funcionária embora e a outra consegue dar conta do serviço das duas e eu pagar o mesmo salário, eu faço isso porque eu continuo lucrando, eu estou explorando ela, estou gerando mais-valia. Então, o que acontece? O produto que o trabalhador gera muitas vezes, ele é tão alto que o salário às vezes nem consegue comprar aquilo que ele produz. Então, vamos supor, eu produzo um carro numa empresa, sei lá, eu trabalho numa metalúrgica e vou produzir um carro, e às vezes eu nem consigo ter o carro que eu mesmo produzo. Então, essa situação de exploração vai chamar o que o Marx vai
considerar que é a luta de classe, né? A gente também, como trabalhador, quer ter o direito de ter as coisas que a burguesia também tem, né? Então, o que acontece? Lembra que para o Marx, para eu passar por ele, o capitalismo tem que chegar no auge, e nesse auge os trabalhadores têm que ter os meios de produção para conseguir chegar aí o que ele vai chamar de comunismo. Então, existe uma tensão, um conflito aí para gerar mais-valia, né? A luta de classes, né? Então, o que o Marx propõe, ó, promoveria, então, para chegar no comunismo, uma união da classe trabalhadora, ó, do proletariado, para buscar uma sociedade mais igual, que é nosso, principalmente o Brasil, a desigualdade social aqui é muito grande, né? Então, o que era necessário? Tomar posse dos meios de produção para ter um controle do Estado. E quando a gente tiver esse controle do Estado, aí sim ele propõe uma revolução socialista. Ele fala que o próprio Estado não seria mais necessário, né? E se o Estado não fosse necessário, não haveria mais a dominação de uma classe sobre a outra, as pessoas seriam iguais. E aí sim chegaria a etapa que ele vai falar que é a sociedade comunista. Se a gente for avaliar o comunismo que vai ter na Rússia, em 1917, depois na China, em Cuba, já na década de 60, né, na própria Coreia, nunca passou por todas as etapas do marxismo, tá? A gente vai trabalhar sobre o socialismo no 9º ano, que a gente vai ver a Revolução Russa, tá? É matéria do 9º ano, a Revolução Russa. E aí aqui tem uma charge aqui do lado, ó, mais-valia. A mais-valia não é o lucro que o industrial recebe pela venda dos produtos, mas a exploração da mão de obra, isso é importante, né? Então, ó, o que é a mais-valia? A exploração da mão de obra. As horas não pagas ao trabalhador, obtida pela mais-valia absoluta. Então, ó, vou me aposentar amanhã, né? O homem fala. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Você imagina, ele trabalha 30 anos numa empresa e ele não sabe o que ele produz. Né? Então, é a ideia da divisão do trabalho, da alienação que vai surgindo nesse período. Gente, uma outra corrente que surge aí já no século XIX, no início do século XIX, é o anarquismo. Tá? Esse conteúdo que eu estou passando para vocês, nós temos no livro do 8º ano de História, e depois a gente vai poder retomar também na sala de aula. Esse homem que está aí no quadro é Proudhon, tá? Tanto Proudhon como Bakunin, olha os nomes, né? Difíceis, ó, Proudhon e Bakunin. Eles têm a ideia, o que é o anarquismo, né? As pessoas acreditam que o anarquismo é uma bagunça, e não é bem isso. O anarquismo seria a supressão total do Estado e a eliminação do capitalismo. Então, como o socialismo, eles são contra o capitalismo. A palavra anarquia significa não governo. Então, eles são contra o governo. O Estado não deveria ter um governo, né? A sociedade. A própria sociedade teria que se autogerir, se auto-organizar, né? Esse homem que aparece aí é o Bakunin, tá? E aí, o que eles defendem? A supressão do Estado, a partir de uma política aí contra o capitalismo e a propriedade privada, tá? E o Bakunin, esse homem que aparece aí, ele é mais radical que o Proudhon. Por quê? Ele quer um anarquismo terrorista, né? Ele acredita numa revolução popular baseada na agitação das pessoas, manifestações violentas. Mas, ó, o que é importante é saber do anarquismo, né? Diferente do Proudhon e do Bakunin, assim, o que eles têm em comum, né? O que é em comum nos dois? É a derrubada do capitalismo e a extinção do Estado. Isso é importante. Então, vamos acabar com o capitalismo, vamos extinguir o Estado. O que eles defendem? Uma autogestão democrática da política, como se a sociedade se autogerisse sem a necessidade de um governo, tá? Então, não precisa existir um governo nem lideranças. As leis seriam criadas pela participação da população, a população que faria as leis, que se autogeraria de uma forma democrática, né? Eles valorizam muito a liberdade individual das pessoas, né? Por isso também é chamado de um comunismo libertário. Então, eles são contra qualquer tipo de força, ó, até grifei aqui, repressora da liberdade. Para eles, o Estado tem que ser extinto. E o que deve mover o ser humano é a sua ação, né? Então, eles são contra você se submeter a leis impostas. As leis têm que ser autogestionárias, têm que ser criadas pelo ser humano, por todos eles, para o bem comum, né? Então, as ações contra o bem comum vão diminuir.
Essa é a ideia deles, né? A maioria dos anarquistas, eles veem as leis como um artifício para controlar o ser humano. No fundo, as leis servem para controlar e manter a ordem vigente. Então, eles fazem uma crítica muito grande sobre isso. Então, ó, vamos resumir aqui. Os trabalhadores eram muito explorados pela Revolução Industrial. Nisso, eles vão lutar, vão conseguir algumas coisas, a gente viu lá no início, e dessas conquistas que eles têm, como direito à greve, sindicato, a redução da hora da jornada de trabalho, ainda assim, nesse período vão surgir novas correntes de pensamento, ideias que vão contra esse sistema, como o socialismo utópico, o socialismo marxista e o anarquismo. O que vocês vão fazer para finalizar a tarefa dessa semana? Vocês vão copiar essas questões que estão aqui e vão responder no caderno de vocês. As respostas estão nos slides aqui no vídeo e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo ou pelo Google Sala de Aula ou pelo meu e-mail, tá? E vocês também podem pesquisar na internet quem tiver acesso, né, à internet. E aqui, ó, para a gente finalizar, são os livros, né, e sites que eu usei para fazer essa aula de hoje. Gente, boa semana para vocês e bons estudos. Até semana que vem.